Oi, gente, tudo bem? Você conhece a Umbanda? Sabe o que significa? Não? Então é disso que a gente vai falar hoje. Axé para quem é de axé e axé para quem ainda não é. Olá, tudo bem? É isso aí, gente. Hoje falar um pouquinho aí do que é a Umbanda, né? De repente, quando algumas pessoas falam em Umbanda, o que a gente pensa? Pois é, a Umbanda não é nada disso, tá? Bom, quando a gente pergunta para alguns umbandistas o que é Umbanda, eles vão falar assim: é o trabalho do caboclo, é o trabalho do preto velho, né? Esse tipo de coisa. São os trabalhos de entidades, que fala aí que Umbanda não é macumba, mas nunca se chegou aí num consenso. O que é Umbanda? De acordo com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Fechou? Manifestação do espírito para a caridade é Umbanda. Ahá! É isso aí. Agora, quando a gente fala em Umbanda, a gente fala numa religião 100% brasileira. Existia um jovem de 17 anos que se chamava Zélio Fernandino de Moraes, que ele estava apresentando alguns problemas, né? Ele falava sozinho, ele se debatia, se bem que falar sozinho não é problema, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu falo sozinho também, quer dizer, nem sempre. Mas vamos lá. Então, ou seja, para aquela época era considerado anormal, tá? Então aconteciam alguns fenômenos com ele que ninguém sabia explicar. Até aí, ok. Ele tinha um tio que era médico, né? Ele era especialista no caso neurológico, e o tio examinou, fez vários exames que eram compatíveis com aquela época, que foi atestado que ele não tinha nada pertinente à cabeça, né? A cabeça era boa, tava tudo tranquilo. E foi o próprio tio quem conversou com o pai de Zélio e falou para ele, eram irmãos inclusive, e falou: meu irmão, eu sugiro que você leve o Zélio numa benzedeira, né? Eu acredito que esse menino deva estar passando por algum problema espiritual e precisa de uma benzedeira. E o pai de Zélio, ele não relutou. Por que ele não relutou? Porque eles já eram espíritas, né? Eles acompanhavam os centros kardecistas. Então, para ele, era tirar de letra. Aí acharam uma benzedeira, levaram o Zélio, e enquanto ela estava fazendo a oração perante aquele menino, entre aspas, doente, ela pegou e falou pro pai de Zélio, falou: olha, esse menino é médium, ele tem a mediunidade muito aflorada e ele precisa trabalhar. Precisa levar ele num centro espírita para ver o que eles podem fazer por ele. E foi aí que no dia 15 de novembro de 1908, Zélio foi levado a uma sessão espírita. Quando Zélio chega naquele local, a primeira atitude dele, qual foi? Ir até o jardim, colher uma flor e colocar no centro da mesa. Ele falou: não, peraí que tá faltando alguma coisa aqui antes de começar. Ele foi lá no jardim, catou uma flor, colocou essa flor no centro da mesa. E, né, eles ficaram meio, tipo, o menino chega aqui, né, o cara tá precisando de ajuda, mas já vai colocar uma flor em cima da mesa? Paciência, né? Aí, durante a sessão, teve a manifestação, né, no Zélio. Como que foi essa manifestação? Se apresentou lá um espírito falando através de Zélio e tudo mais, e perguntaram pra ele quem ele era, né? E ele perguntou, né, por que saber, por que ter nome, né? E eles: não, você tem que ter um nome, a gente quer saber qual é o seu nome. Foi aonde o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele pega e ele fala: se é para que eu tenha um nome, que seja Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois para mim não haverão caminhos fechados. Então olha que bonito isso aí que já veio de Zélio. E um desses médiuns que participava da sessão, ele era um médium vidente, ele conseguia ver aquele espírito. E foi quando ele perguntou: por que você se diz Caboclo das Sete Encruzilhadas se você tem vestes clericais?
O que são vestes clericais? Roupas de padre, roupa de frei, né? E aí ele contou que na última encarnação ele era o Frei Gabriel Malagrida e ele foi morto pela Inquisição, porque ele teve uma premonição, né, de um terremoto que ia acontecer, e esse terremoto aconteceu. Então, ou seja, ele foi acusado de bruxo e ele foi morto pela Inquisição. E aí, aquele dia, meio que não deram tanta atenção para Zélio. Conversaram com ele, para o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Conversaram com ele e tudo mais, e ele falou que no dia seguinte, na casa do aparelho, o qual ele estava, ele ia fundar uma nova religião, a qual ele daria espaço para outros espíritos que também quisessem se manifestar pelo amor e pela caridade para trabalhar. Então, no dia 16 de novembro, foi a primeira sessão da Umbanda na casa de Zélio, na casa dos pais de Zélio, lá no Rio de Janeiro. E então, gente, eu acho que é uma das histórias mais bonitas que a gente tem da Umbanda, que foi a fundação dela, né? Poxa vida, a gente tá aí há 111 anos de fundação de religião. E muitos umbandistas ainda não saberem qual o sentido do nome Umbanda, né? Para que serve essa Umbanda? É complicado. É complicado. Por isso que ficava difícil anteriormente você debater com outras pessoas, debater com outros religiosos, porque a gente não sabia o que falar, né? Quando você não tem conhecimento, o que você vai falar para ele? O que você vai falar? Que você vai num terreiro, que você incorpora no terreiro, e que a entidade que você incorpora, ela passa banho, ela dá remédio, e aí? Né? Não fica só preso a isso, né? Então, foi aí que teve também o primeiro atendimento de um preto velho, também em Zélio, tá? E quando a gente fala em Umbanda, que é uma religião brasileira, ela traz só os trejeitos das religiões afro? Não. A Umbanda, ela traz também muita coisa dos nossos índios, né? Que nós temos espíritos que manifestam na linha dos caboclos, que a gente sabe que não são caboclos, mas é o nível de evolução que a gente fala desses espíritos. Então, são essas entidades que a gente trabalha, né? Então, caboclo, preto velho, boiadeiro, baiano, cigano. Aí nós temos também a linha das crianças, né? Como já havia dito, Exu, Pombagira, e aí por aí vai, né? São várias linhas de Umbanda. Então, ou seja, no Candomblé, por exemplo, você tem o trabalho de Exu e Orixá. O atendimento é feito através do jogo de búzios, né? Na Umbanda não. Na Umbanda são manifestações dos espíritos. Nós somos aparelhos e nós emprestamos esse aparelho para que as entidades possam trabalhar. Entendeu, gente? Então não tem nada demais. Ai, mas a Umbanda é coisa do demônio, porque a Umbanda não tem Jesus Cristo, que eu quero... Gente do céu. É complicado. A Umbanda, sim, ela é uma religião cristã. Nós somos cristãos. Nós somos de Cristo também, tá? A gente tem Jesus Cristo como o grandioso mestre, tá? E ele é assim, é a figura mais importante que a gente tem. As parábolas que ele conta, os ensinamentos que ele traz através dessas parábolas, gente, não tem como negar. Não tem como você separar Jesus Cristo da Umbanda. Não tem como. Tanto que Oxalá, ele é sincretizado com Jesus Cristo. Ogum e São Jorge, nós temos aí Oxóssi e São Sebastião, Iemanjá com Nossa Senhora dos Navegantes, Oxum com Nossa Senhora Aparecida, Nanamburuque, a gente traz ela sincretizada com Santa Ana, mãe de Maria. Então, ela é Nanamburuque na Umbanda, ela foi sincretizada com Nanamburuque. E Oxalá foi sincretizado com Jesus Cristo. Eu já vi vários vídeos falando sobre Umbanda, onde vários sacerdotes, inclusive filhos de fé, eles dizem que a sincretização veio pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas através de Zélio Fernandino de Moraes. Não, gente, não foi.
Infelizmente hoje eu não sei aonde foi que eu coloquei, porque é o que eu falei no vídeo anterior, eu tenho muita coisa impressa, tá? Então pra vir falar um pouquinho de Umbanda, óbvio que eu tive que dar uma lida nas coisas que eu tenho falando de Umbanda, a história de Umbanda e tudo mais, porque a gente também não vai lembrar de tudo. Não tem como você lembrar tudo a todo momento. Infelizmente, escapa uma terceira de vez em quando. Escapa uma terceira. Eu vou fazer o quê, ué? Então, mas eu não me lembro agora o nome do frei que sincretizou, né, os orixás com os santos católicos. Vanessa, mas por que foi sincretizado? Foi só para que as outras religiões aceitassem a Umbanda? Não foi. Vamos começar pelo seguinte. Todo mundo sabe que depois da descoberta, né, da América do Sul aqui, das Américas e tudo mais, veio a época da escravidão, né? Durante a escravidão vieram os negros, né? Vieram para cá. E com esses negros vieram também os orixás, vieram o culto aos orixás. Então tem, sabe, gente, N religiões afro. Você tem... Nossa, é tanta... Ixi. Aí eu não vou lembrar, não vou me atrever a lembrar não, senão daqui a pouco vocês vão dar risada de mim, aí vai ficar feio o negócio. Mas uma hora a gente fala mais sobre isso, eu pego mais a fundo pra dar uma explicação assim bem bacana também. Então, quando esses negros vieram pra cá, eles tinham culto aos orixás, né? Eles tinham essa manifestação de orixás. Os senhores, né, os fazendeiros, eles não entendiam que aquilo era uma manifestação religiosa. Eles não tinham esse entendimento. Nossa, legal, os caras cultuam, né? Diferentemente dos brancos que iam às missas, os negros faziam as suas rodas ali, né? Giravam mesmo, saíam girando, era uma coisa louca, assim, era maravilhoso de ver. Mas para quem não conhecia era assustador, certo? Então muito negro morreu por causa disso. Esses negros, eles foram vistos como endemoniados, né? E como eles ainda estavam na época da propagação do cristianismo, né? Nós tínhamos muitos freis de Portugal que vinham para cá para catequizar esses negros, não só os índios, mas os negros também. Foi aí que esse frei, que infelizmente, me perdoem, mas eu não lembro o nome dele agora. Até semana passada eu sabia, eu tava comentando, mas infelizmente eu esqueci, gente. Eu não sei onde é que tá. Uma hora eu lembro, daí eu falo pra vocês, pode deixar. Então, ele, para não ver mais esses negros sendo mortos na esperança da evangelização, ele acabou sincretizando, né, pegando um pouquinho de cada orixá, do que ele conseguia entender do que aqueles negros falavam ou explicavam para ele através de gestos e desenhos. Ele foi passando isso para os orixás. Então, por exemplo, diferentemente da Umbanda, no Candomblé, o santo guerreiro, não o santo guerreiro, o orixá guerreiro no Candomblé é Oxóssi. E para nós na Umbanda é Ogum. Entendeu? Que tem diferença aí também. O Ogum no Candomblé é o caçador. Ogum é o caçador e Oxóssi é o guerreiro. Tá ligado? Então, ele acabou fazendo esse sincretismo. Nossa, o orixá que é caçador. Oxóssi, São Sebastião. Que São Sebastião, ele era o cara no arco e flecha. Ele fazia parte de um panteão que não era de espada, era arco e flecha. E o cara era porreta mesmo no arco e flecha. Ogum foi sincretizado com São Jorge, né? Que no caso ele colocou Ogum aí como o guerreiro e tudo mais, né? O senhor das guerras e tudo mais. Yansan, ela foi sincretizada com Santa Bárbara. Por que Santa Bárbara? Por causa da história de Santa Bárbara. Ela era uma moça muito linda, era uma moça muito rica, e o pai criou ela para ser desposada por um homem rico, né? Acontece que ela propagava a fé cristã dela, né? Ela não tinha medo, ela não tinha vergonha de falar, eu sou cristã. Aí ela foi chamada, né? Tentaram induzir ela a renegar a fé cristã para adorar os deuses
dos chefes lá e tudo mais, ela se negou e ela foi levada pelo próprio pai para ser, né, morta. Foi levada pelo próprio pai. No instante em que ela morreu, o pai recebeu um raio na cabeça e acabou morrendo também. Então, pelo fato desse raio ter caído naquele momento, como Yansan, ela é a senhora dos raios e das tempestades, né? Então, por isso ela foi sincretizada com Santa Bárbara. E por aí vai, gente. Tem N histórias também aí sobre esse sincretismo. Mas ele não foi, então, instituído por Zélio, nem pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele já vem muito antes disso daí, tá? Vem bem antes de Zélio, vem bem antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Foi um ato de piedade em favor dos negros, né? Vindo desse Frei. Ele poderia, né? Pô, se o negro não aceitou a catequese, então, vamos matar. Não, muito pelo contrário, ele quis salvar esses negros. E eu acho isso muito bonito também. A gente ainda consegue acreditar que o ser humano tem jeito, né? Mesmo no passado, a gente consegue trazer isso daí pro presente. Nós ainda temos seres humanos muito bons, graças a Deus. Então, gente, isso é um pouquinho da Umbanda, né? O principal em saber é que a manifestação do Espírito para a caridade. Então, isso fechou. O que é Umbanda? Manifestação do Espírito para a caridade. Vanessa, você tem que falar um monte de coisa ainda, você tem que falar sobre orixás, tem que falar... Calma, gente, senão o vídeo fica muito comprido e não é isso que eu quero no momento. Até eu confesso que eu tô um pouquinho sem tempo. Por quê? Ai, gente, nasceu minha netinha, coisa mais linda do mundo. E a avó babona que tava junto, né? Acompanhei a minha filha, fiquei junto com ela durante o parto, pós-parto. Cuidei da minha netinha também enquanto eu pude, mas devido aos meus compromissos de trabalho eu tive que ficar bom. Ai, mas é uma bênção. Nossa, meu pai. Ai, coisa mais linda. Presente de Zambi, com certeza. Uma criança muito, 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 muito abençoada e muito cheia de amor, com certeza. Então, por isso, tô na correria, corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. Desculpa se eu deixar faltando alguma coisa pra vocês, tá bom? Mas depois também depois que eu publicar, eu vou rever esse vídeo, com certeza. Vou ver o que ficou faltando aqui de falar sobre a Umbanda. Mas eu acredito que esse resumo já deva ter, né, dado para você entender, né? Eu acredito que você já tenha entendido qual que é o sentido verdadeiro da Umbanda, tá bom? Vou deixar para vocês aí umas fotinhas para encerrar o vídeo, tá bom, gente? Da nossa casa, né? Do nosso grupo mediúnico lá. E é isso. Axé para quem é de axé e axé para quem ainda não é. Tchau! Oremos nesse momento as preces que nosso grande mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.